A partir de hoje, até o dia 17, seremos guiados pela figura de João Batista. Depois do discurso missionário, que ocupou todo o capítulo 10, o evangelista interrompe o discurso e introduz uma parte narrativa no capítulo 11, apresentando a pessoa de João Batista. Mas se trata de uma imagem bastante diferente daquela do início dos evangelhos. Lá nós tínhamos um João que apontava para Jesus como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, ele demonstrava uma fé e um conhecimento de Jesus que até então ninguém tivera. Depois disso, ele foi preso por denunciar o pecado de Herodes e, na prisão, o Batista parece entrar numa profunda crise de fé. As notícias que chegavam aos seus ouvidos a respeito de Jesus definitivamente não combinavam com aquela imagem de Messias que ele esperava. Ele imaginava um Messias que viria punir os pecadores, que viria separar os justos dos injustos, assim como se separa o trigo da palha. Mas não era assim que Jesus se comportava. Os evangelhos retratam um Jesus que convive com os pecadores e faz refeição com eles. Diante disso, João envia seus discípulos a Jesus para perguntá-lo: afinal, és tu aquele que haverá de vir, ou devemos esperar um outro? Jesus responde ao Batista enumerando tudo aquilo que ele estava a fazer em favor do ser humano, sobretudo os mais abandonados. Os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Aqui temos o retrato do Messias concretizado em Jesus. Depois disso, no versículo 7 deste mesmo capítulo 11, Jesus inicia o seu testemunho a respeito de João Batista. O texto sobre o qual nos ocuparemos no dia de hoje começa no versículo 11, que diz: Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. Essas palavras de Jesus elevam João a um patamar inimaginável. Dentre tantos personagens históricos que são celebrados por seus grandes feitos, no meio de todos os homens que já foram e são conhecidos por suas virtudes, destaca-se um. E não é um rei ou um filósofo, um magnata ou um general, trata-se de um profeta, cuja obra projeta a luz não sobre si mesmo, mas chama a atenção para um outro, para o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Entretanto, as próximas palavras do mesmo versículo nos deixam meio desconcertados. Diz Jesus: no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Isso porque João anunciou aquilo que intuiu, o Deus feito homem. Mas a igreja vai muito além. Ela anuncia a redenção da humanidade e a glória do homem novo. João pôde apenas intuir no batismo de Jesus aquilo que haveria de acontecer por meio de sua morte e ressurreição. Mas a igreja torna presente a força desse acontecimento. A ela foi confiada a possibilidade de gerar para Deus uma nova humanidade nascida do lado aberto de Cristo. Nesse sentido, o cristão deveria ficar de queixo caído diante da sua dignidade. O menor dos cristãos, o mais insignificante dos batizados, é maior do que João Batista. Porque a igreja não vive mais o tempo da promessa, mas da posse, ainda que não plena, dessas grandes realidades que Deus reservou para nós. Mas não basta ostentar o nome de cristãos. Os franceses têm um ditado que diz: noblesse oblige, ou seja, a nobreza obriga. Não basta ter o título de nobres, mas ainda mais importante que isso é comportar-se como nobres. O Senhor diz que o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. No Evangelho de Mateus, esse tema dos menores, dos pequeninos, é algo muito caro ao evangelista. Quem são eles? Em 10:42, no discurso missionário, Jesus afirma que quem der, nem que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos por ser meu discípulo, não ficará sem a sua recompensa.
Em 11:25, Jesus louva ao Pai por ter escondido os mistérios do reino aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Nos dois casos, os vocábulos são aplicados aos discípulos, àqueles que por primeiro aderiram à mensagem de Jesus. No capítulo 18, depois de apresentar uma criança como modelo de discípulo, Jesus se identifica com ela ao dizer que aquele que receber uma criança como esta por causa do meu nome, recebe a mim. A seguir, nos versículos 6º, 10º e 14, há advertências para não escandalizar a um desses pequeninos, para não desprezar nenhum desses pequeninos, e por fim diz que o Pai não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Por fim, no último sermão de Jesus, no Evangelho, reaparecerá esse mesmo tema. Em 25, 40 a 45, Jesus se identifica com todos aqueles que têm fome, sede, que são forasteiros ou estão nus, presos e doentes, e afirma que todas as vezes que fizestes ou não fizestes algo em favor de um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizestes ou não o fizestes. Assim sendo, o menor no reino dos céus não é aquele que simplesmente tem o seu nome inscrito num livro de batismos, mas quem se empenha em viver como discípulo, com toda a beleza e dificuldade inerentes a essa vocação. Por isso, no versículo 12, Jesus continua: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. De que violência Jesus fala? No tempo de Jesus havia aqueles que acreditavam que a soberania divina deveria ser defendida por meio de uma luta armada, e claramente Jesus se distancia dessas pessoas. Também não são aqueles que fazem violência aos outros, pois o próprio Jesus afirma que quem se encoleriza contra o seu irmão será réu em juízo. Mas existe um tipo de violência sem a qual o reino de Deus não haverá de ser conquistado. É aquela que fazemos contra nós mesmos e contra as nossas vontades rebeldes. Irmãos, o ser humano não é um anjo. Temos inúmeras paixões desregradas, vícios, tendências malignas profundamente arraigadas, de modo que, para fazermos o bem, entramos numa verdadeira batalha contra nós mesmos. Os violentos aos quais Jesus se refere são aqueles que empreendem esta luta contra tudo aquilo que nos distancia da vontade de Deus e, auxiliados pela graça, empenham-se para se conformarem à vontade do Senhor. Tempo do advento é tempo de combate. O convite à conversão que ressoava nos lábios de João e que agora, nesse tempo forte, ecoa na igreja, deve ser assumido sem desculpas e moleza. O exemplo do Batista e de tantos outros que, como ele, viveram tão somente para agradar ao Senhor, depõe contra a nossa indolência e frouxidão. Como diz o Senhor, quem tem ouvidos, ouça. Um excelente dia a todos vocês.